Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like e também seu comentário para que venha divulgar mais esses vídeos, esse canal venha crescer para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de deixar uma palavra falando então sobre o filho pródigo, né, que é o filho perdido, que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Então aqui Jesus Cristo, ele nos deixa então mais uma palavra de ensinamento, né? Por nós, para que nós venhamos então a meditar então na palavra de Deus. Ele nos conta então uma parábola que fala então ou conta a história de um pai, né, que tinha 2 filhos. E o filho mais jovem, ou o filho mais novo, ele chegou no pai e pediu então que o pai desse então a parte dele na sua herança. Mas que ele gostaria então de sair de casa, viver então a sua própria vida, viver então a sua aventura, né? Então o pai, né, dividiu então essa herança. Mas muitas pessoas nos dias de hoje estão vivendo a sua vida longe do Pai. Estão então vivendo a sua aventura e deixando Deus para lá, deixando Deus para trás, né? Então a presença de Deus não permanece então em pessoas que estão em desobediência, em pessoas que estão no pecado. Então muitas pessoas estão vivendo essa vida longe do Pai, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, e vivendo então uma vida vazia, muitos se aprofundando então no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, mas continua então aquele vazio, porque esse vazio ele só preenche com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, né? E perde então de adquirir então bênção e vida saudável na presença do Pai, na presença de Deus. Então nessa parábola o pai repartiu os bens com os 2 filhos, né? E o filho mais jovem, então, ele juntou tudo o que era dele e partiu, né? Então, por uma aventura sozinho, longe de seu pai, enquanto ele tinha, então, dinheiro, enquanto ele tinha, então, aquela herança do qual o pai tinha dividido com ele, ele viveu então uma vida abusiva, uma vida de pecado, uma vida então de erro, gastando todo aquele dinheiro, aquela herança do qual ele tinha adquirido com o pai dele, né? Ele teve então grande fome naquele lugar onde ele estava, aquele país, aquela nação que ele estava, ali teve então grande fome, né? Então ele começou a passar então por necessidade, por dificuldades, né? Então ele pediu então ajuda e foi para uma fazenda do qual criava porcos, né? Então ele foi então cuidar então desses porcos, né? Então, sendo que esses porcos, ele representa então lama, ele representa sujeira, ele representa então coisas imundas, né? E esses porcos, eles comem lavagens, eles comem então restos de comidas,
E ali esse jovem, então, com fome, ele tinha vontade de comer, então, aquilo que os porcos estavam comendo. Ele tinha vontade de comer, então, a lavagem, os restos de comida que o fazendeiro, então, dava para aqueles porcos. Então, ele caindo em si, se dando por conta daquilo o erro do qual ele tinha cometido, né? Então, ele pensou com ele: quantos dos trabalhadores do meu pai, né, têm o que comer, né, e eu aqui, então, passando fome. Então, ele pensando, né, eu estou aqui morrendo de fome, né, então ele decidiu voltar e pedir perdão ao pai, né. Então, quando o jovem estava indo, então, voltando para sua casa, né, de longe já o pai dele avistou ele, então, e foi ao encontro, então, de seu filho, né. Deus, então, ele está te esperando caso você tenha se desviado do caminho do Pai, caso você tenha ido, então, viver essa aventura, mas Deus, ele não te esqueceu, Deus, ele está te esperando, Deus, ele é o nosso Pai. Deus, essa história aqui do filho pródigo, esse pai, ele está representando Deus, ele é o nosso Pai. Esse jovem, esse moço, ele está representando muitas pessoas do que eles se desviam do caminho de Deus, eles se separam da caminhada com Jesus Cristo e vão então para uma vida de perdição, uma vida de pecado. Mas ainda bem que muitos ainda se dão por si do seu erro, né? Então eles querem então voltar atrás, eles querem voltar à casa do Pai. E é isso mesmo que todas essas pessoas que estão vivendo no pecado, não, eles devem então voltar à casa do Pai, para que eles venham a ser cheios do Espírito Santo, venham a ser cheios da presença de Deus. Então o pai avistou o filho e correu e o abraçou e o beijou, e o filho pediu perdão então, que é exatamente isso que nós devemos fazer no momento que venhamos a nos desviar, pedir perdão ao nosso pai, perdão a Deus. E ele então pediu perdão ao pai, né? E o pai então, perdoando ele, né, abraçou ele e beijou o seu filho e mandou então que os empregados então trouxessem então uma roupa para ele, colocou um anel no dedo dele e também colocou sandália em seus pés, né? Então vejamos que esse homem, ele saiu dali com a sua herança, com bastante dinheiro, ele gastou então o seu dinheiro, a sua herança, voltou para casa, então, né, cheirando a porcos, né, cheirando mal, né, com fome, mas existia ali um pai amoroso, um pai que correu, abraçou ele, beijou, colocou um anel em seu dedo, uma sandália em seus pés e roupas novas. É assim que Deus está nesse momento esperando aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, aquelas pessoas que se desviaram de seus caminhos. O Pai está esperando para que venha te abraçar e te colocar roupas novas e um anel no dedo. Então ele matou então um bezerro, né, gordo, para comemorar então a volta do filho, né? O filho que estava morto, o filho que estava perdido, né? Então agora voltou para casa e o pai está então agora comemorando a vinda ou a volta do filho que estava morto e agora ele está vivo, né? Deus, o nosso Pai, ele não quer que nós nos desviamos, mas se estamos perdidos, podemos voltar, que Deus, que é o nosso Pai,
vai nos receber com grande festa e grande alegria, né? Então Jesus também, ele continua falando e ele nos conta também uma história ou outra parábola que ele fala então, né, em forma de pergunta dessa vez. Dessa vez ele faz uma pergunta: se você, né, se você tem 100 ovelhas e você perde uma ovelha, você larga as 99 ovelhas no campo e vai atrás da perdida, né? Então ele achando essa ovelha perdida, alegremente ele coloca então essa ovelha em seu ombro, né, e leva para casa e chama então os vizinhos, chama os amigos para comemorar, porque ele achou aquela ovelha perdida. Essa ovelha perdida é essa pessoa, né, que se perdeu no caminho. Essa pessoa que se desviou do caminho de Deus, então achando então essa ovelha, achando essa pessoa perdida, né, então o pai, né, ele comemora, né, faz uma festa em comemoração por ter achado então essa ovelha perdida. Então ele conta mais uma história aqui, né, sobre essa ovelha perdida, né? Pois ele diz: pois te digo, vai haver alegria no céu por um pecador que se arrepende de seus pecados. Nós somos a ovelha e Deus, ele não quer perder nenhum de nós, nenhum de vocês. Ele está perdido no pecado, não importa o erro ou o pecado, Deus é o nosso Pai e Ele nos perdoa de nossos pecados. Ele não quer nos perder, Ele não quer que nós ficamos perdidos. Ele então, o momento que Ele achar, o momento que essa pessoa venha se arrepender, venha cair em si de seus pecados, Deus então, Ele convida então você para entrar em sua casa e comemorar, né, a volta dessa pessoa. Jesus então, ele continua falando e ele conta também uma história sobre uma mulher que tinha 10 moedas de prata. Ela perdendo, então ela acende uma lâmpada, né, e ela varre a casa toda com muito cuidado, né? Quando convida então as amigas, os vizinhos, e alegremente então comemora porque ela achou essa moeda de prata, né? Deus nesse momento está dizendo para mim, para você, nós somos, né, algo valioso para Deus. Deus, então, Ele quer limpar a nossa casa, Ele quer limpar os nossos pecados de nossas vidas, para que nós venhamos a ficar limpo, para que nós venhamos a ceiar com Ele, a sentar na mesa com Jesus Cristo e nós venhamos a ceiar com Ele. Porque nós somos, então, uma moeda rara, nós somos, então, uma moeda preciosa. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele não quer perder nenhum de nós. Ele quer então que nós venhamos a participar do seu reino, que nós venhamos então a ter o direito da salvação. Deus está varrendo os pecados da vida dessas pessoas, né? Essa moeda somos nós, e nós somos bastante importante para o nosso Senhor. Então eu deixo essa palavra de meditação aos irmãos. Peço que os irmãos venham compartilhar para que essa palavra ela venha chegar em pessoas que talvez ainda não conhecem o Senhor, pessoas que talvez esteja perdida, né? Para que essas pessoas saibam que independente de seu pecado, né, Deus, Ele quer a salvação. Deus, Jesus Cristo, Ele veio na terra e Ele morreu por mim e por você. Ele morreu
derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que Ele venha perdoar os nossos pecados, para que Ele venha a nos dar a salvação. Então oremos para que Deus venha nos abençoar. Deus Pai, eu coloco os irmãos, as irmãs na Tua presença e te peço, Deus, abençoa cada um, Pai. Ô Senhor Jesus, repreenda, Pai, o pecado, repreenda, Pai, todo o mal da vida dessa pessoa. Que todo o poder das trevas que esteja amarrando essa pessoa venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola. Oh, Deus, Pai, na sua vida conjugal, Pai, repreenda o divórcio, Pai, repreenda, Senhor, tudo que estiver de errado. Abençoa, Pai, essas pessoas, que elas venham, Senhor, a viver, Senhor, a alegria do Espírito Santo. Que venha a viver, Senhor, a alegria da Tua presença, Pai. Abençoa cada um, dê saúde para eles, dê, Senhor, para eles aquilo do qual eles têm te pedido. E eu te agradeço, Senhor, te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus venha a te abençoar. E muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.